Vamos celebrar com júbilos. Vamos celebrar com júbilos a festa do Rei Jesus. Os homens dão glória, as mulheres aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Vamos celebrar. Vamos celebrar com júbilos a festa do Rei Jesus. Os homens dão glória, as mulheres aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Vamos todos nos amar. Vamos todos nos amar. Laia, laia, e sua glória vai brilhar em cada face, em cada coração. Essa é a festa do Rei Senhor Jesus. Vamos celebrar. Vamos celebrar com júbilos a festa do Rei Jesus, o Rei Jesus. Os homens dão glória, as mulheres aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Seu amor irá fluir, seu amor irá fluir. Perdão vai nos unir, o perdão vai nos unir. Em um só corpo, em um só corpo, em um só coração. Essa é a festa do Rei Senhor Jesus. Vamos celebrar com júbilos a festa do Rei Jesus. Os homens dão glória, as mulheres aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Os seus anjos vão cantar, os seus anjos vão cantar, com a trombeta proclamar a sua glória e a nossa salvação. Essa é a festa do Rei Senhor Jesus. Vamos celebrar. Vamos celebrar com júbilos a festa do Rei Jesus. Os homens dão glória, as mulheres aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Vamos celebrar ao Rei. Programa Acordes para Jesus, nessa tarde de domingo, com você que está aí em casa, você que está viajando, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir depois. Nós estamos muito felizes, muito contentes, porque a cada dia as pessoas têm assistido o programa, têm dito que está muito bom, e isso é muito bom, né? Tem divulgado o link e nós acreditamos muito que é de Deus. Essa obra é de Deus. Eu queria começar nesta hora, nesse início de programa, rezando com vocês o Salmo 150, que é um salmo de louvor. Aleluia, louvai o Senhor em seu santuário. Louvai em seu majestoso firmamento. Louvai por suas obras maravilhosas. Louvai-o por sua majestade infinita. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com a lira e a cítara. Louvai-o com a harpa e a flauta. Louvai-o com tímpanos e danças. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira, louve o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Somente em Ti construirei a minha casa. Quero desde já agradecer ao José que está aqui no violão, o André Saúl que está aqui no carrom,
A Lília e a Lúcia, que estão aqui no vocal. O Samuel e o Antônio, que estão nos ajudando aí nos vídeos, nas fotos. E o nosso diretor Cadu. Muito obrigado, Deus da vida, por essa TV, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer em cada um de nós. Canta conosco, você que nos assiste. E aproveita para fazer a sua oração nessa tarde. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti, somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, e o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é no coração de Jesus. Para que os acordes que nós queremos cantar, tocar para Ele, brote primeiro no nosso coração, na nossa alma. Vamos sentando, né? O nosso convidado especial hoje é o violão. É o violão, porque o violão tem tudo a ver com a canção. Nós vamos cantar, mas também partilharmos sobre a história do violão. Senta aqui, José, com o violão. Seja bem-vindo, José. O violão que no início não era violão, era guitarra. Não sei se você sabia disso, né? Não tem uma pessoa, nós podemos dizer, na história do violão, que criou o violão, né? Os primeiros violões, eles surgiram lá na Grécia Antiga, no Egito, e não era um violão assim, né? Por exemplo, o primeiro violão que chegou no Brasil, ele tinha 10 cordas, porque os violões tinham 10 cordas. Depois foram aperfeiçoando o violão. O Salmo 150 que eu proclamei vai relatar um pouco da vida festiva do povo de Deus. Porque o povo de Israel, José, e para você que nos assiste agora, que reza também conosco, eu vou estar sempre falando da oração, porque tenho ouvido testemunho de pessoas que têm assistido o nosso programa e têm feito a sua oração com o nosso programa. Como isso é bom, né? E as pessoas só têm nos elogiado, e isso é muito bom, né? Então, o povo hebreu, o povo de Israel, era um povo muito festivo, muito festivo. E quando nós lembramos das festas lá no Antigo
Depois nós lembramos das festas das tendas, das festas dos tabernáculos, da festa de Pentecostes. Então, essas 4 festas eram as festas principais do povo hebreu. A festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. E quando o povo hebreu celebrava a Páscoa, eles sempre recordavam o cordeiro, né, que era o principal símbolo. E tinha toda uma orientação de como que eles deveriam comer aquele cordeiro. Tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito, assado. Se fosse grande, tinha que convidar os vizinhos para comer, porque eles tinham que comer às pressas, relembrando a travessia do Mar Vermelho, né? O povo de Deus que atravessou o Mar Vermelho e ficou livre das garras do faraó no Egito. A festa das tendas e a festa dos tabernáculos duravam 8 dias. Era muito parecida com a festa dos casamentos. Quando a gente lê João capítulo 2, nós encontramos a festa de um casamento em Caná da Galileia, onde Nossa Senhora tinha sido convidada para ajudar naquela festa. E os casamentos duravam 8 dias. Então tinha que ter muito vinho, tinha que ter muita comida, tinha que ter muita coisa, né? Não dava para ser só uma galinha caipira ou só um carneiro, eram vários. Porque imagina aí 8 dias de gente comendo, bebendo, dormindo, se divertindo à custa do dono, né? Por isso que tinha que ter um dote muito alto, né? Quando um homem ia pedir uma moça em casamento, o dote tinha que estar no meio, porque tinha que ter dinheiro, porque é muita gente comendo, né? Então, a festa também das tendas e a festa dos tabernáculos duravam 8 dias. E nesses 8 dias, o que eles faziam? Eles oravam, eles cantavam, dançavam, o sacerdote recitava a lei, lembrando os bem-feitos do Senhor lá no Antigo Testamento. E era muita dança, né? As mulheres tocando tamborins, dançando, aqueles que tocavam instrumentos, não era violão ainda, né? Mas eles tocavam a harpa, a cítara, a flauta, como disse aqui no Salmo 150, né? Louvai pelas obras maravilhosas. Eles recordavam aquilo que o Senhor Deus tinha feito para o seu povo, né? Louvai por sua majestade infinita, ao som da trombeta, a lira, a cítara. Louvai com tímpanos, com danças, com a harpa e a flauta. Então, eram instrumentos próprios deles naquela época, né? E o violão, começou a se falar de violão lá no ano de 1859, né? Primeiro lá pelo ano de 1832, depois pelo ano de 1859. E foram várias pessoas que foram aperfeiçoando o violão, né? Então, quem se dedica ao estudo do violão, dos acordes, não só o violão básico, mas o violão clássico também, né? Aperfeiçoa bastante a história do violão. E aí vão concordar comigo que o violão não foi prontinho assim, né? Levanta aí o violão, né? Eu não sei se você sabe, mas o violão tem partes. Essa parte de cima é a cabeça, onde o José toca o braço, e essa parte aqui que parece mais um 8, né? Tem uns violões que parecem muito um 8, é a parte do corpo, né? Então é cabeça, braço e corpo. Diferente de nós, que é cabeça, tronco, membro e pescoço. Esqueceram de ensinar a nós lá nos primeiros anos que nós estudamos ciência, que era cabeça, pescoço, tronco e membro, porque só a cabeça sem o pescoço sustenta, né? Então esqueceram de dizer para nós que tinha o pescoço também, né? Então, lá pelo ano de 1832, um homem muito famoso chamado Louis Parnomo começou a criar o violão. E aí, como eu já disse, recebeu o primeiro nome de guitarra, né? E aí os portugueses, quando conheceram a guitarra, foram de fato divulgando, foi eles que trouxeram
o famoso violão para o Brasil, e o violão começou a ter toda uma história, onde começou a ser tocado primeiro no interior, né? De guitarra passou para viola, de viola passou para violão, né? E o violão hoje ele está presente nas nossas igrejas, fazendo toda a diferença. Acredito que vocês concordam comigo, você também que nos assiste, que um momento de oração, um momento celebrativo, a Santa Missa, uma adoração, um louvor, sem o violão, mas como faz falta, né? E com o violão faz toda a diferença, né? Não precisa muita coisa não, né? Esse mês nós estamos só com o violão e o carrum, mas para os próximos meses nós vamos trazer o teclado e outros instrumentos. Por quê? Porque quando nós falamos de acordes para Jesus, o que nos lembra muito? Faz as notas musicais aí, José. Nos lembra as notas do violão, né? São 6 cordas, o violão atual, mas o violino já não são mais 6, o violão celto também não, né? Então, como é bonito os acordes tocados por um instrumentista ungido, bonito que nem o José também, né? E que toca com dedicação, que toca com leveza, que toca na concentração, que tem consciência realmente do que está fazendo, né? Eu dizia no programa passado com o Padre Rivaldo que às vezes os instrumentistas não gostam muito de cantar, né? São poucos que eu conheço que tocam e que cantam, porque se concentram muito no violão, né? Mas eu vou dar um pouquinho a palavrinha para o José, porque o José toca e canta também, né? O José toca e canta. Tem microfone? Então, a tarde é nossa, viu, José? Fique à vontade aí também, tá bom? Meu irmão, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Acredito que tudo é graça de Deus, né? Então, se eu estou aqui, bendito seja Deus por isso, né? Amém. E como você disse, nós que tocamos, muitos têm essa dificuldade, de fato. Mas parte muito daquele conceito que foi dito no programa com o Padre Rivaldo, que o ministro de música ele tem que ter uma vida espiritual. Verdade. Tem que ter uma vida de oração, né? Exato. Então, ele vai transmitir aquilo que ele vive. Ele vive no secreto, uma vida com Deus, que ele vai transmitir na hora do serviço. Então, o servir do ministro de música, eu costumo muito dizer que o músico é diferente do ministro de música. O ministro, ele carrega, como você disse, né? A unção, a espiritualidade. Tem uma espiritualidade. Então, se tem essa espiritualidade, a gente tem que ter essa noção de que é diferente de chegar e tocar com os colegas e servir ao Senhor, né? Justamente. E eu falava muito com o Padre Rivaldo e para nós que não pode ser garçom, né? Porque senão trabalha, não se alimenta, não participa do banquete, fica com fome e na caminhada vai desanimar e desistir. E aí o tocar vai se tornar um fardo, mas isso também é para todos os ministérios, né? É para quem canta, é para quem prega, quem intercede, quem está a serviço de Deus na missão, no reino de Deus, né? Na sua comunidade, no seu grupo de oração, na sua igreja, você que toca nas missas, precisa ter essa consciência. E aí a gente falava muito também no programa passado com o Padre Rivaldo, que Deus é cantor, né? E ele dizia que nós somos o quê? Vocês lembram? A canção mais bonita de Deus. E ele está rezando em cima dessa frase para criar uma música, né? E a gente está na expectativa de trazer ele aqui outra vez para a gente cantar, porque o céu agora é aqui, o céu realmente desceu, né? E falar ainda do violão, né? Você que toca, que está nos acompanhando, você que está começando a tocar, você tem uma preferência por um violão, não é não, José? Com certeza. Geralmente quem inicia tocando um violão não compra um violão caro, né? Eu vou comprar aqui um violão elétrico, bem caro. Não, geralmente começa com um simples, né? E é na medida que vai gostando, que vai aperfeiçoando, que vai se dedicando,
Porque é um dom que Deus dá. E se você não aperfeiçoar esse dom, você vai ficar a vida inteira só tocando. Dan, dan, tom, tom. E aí, na hora de fazer aquela melodia, não consegue. Porque não aperfeiçoou, né? Porque não se dedicou. Então, é importante o violonista, porque quem toca violão é violonista, né? Quem toca teclado é tecladista. Quem toca piano é o quê? Pianista, né? Quem luta judô, fala no microfone, é judoca, né? Então, é importante, a gente tem que ter essa consciência. Tem gente que toca violão, teclado, algum instrumento por hobby, porque gosta, né? Tem outros que tocam pela necessidade, né? Esse programa, eu dizia nos primeiros programas, e preciso estar enfatizando nesse e nos outros, que é para abrir portas para os músicos do Piauí, de Teresina, que tem as canções guardadas e que fica com receio, vergonha de apresentar. E a gente fica cantando canções de cantores de fora do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e às vezes o ouro está escondido, né? Então esse programa também é para mostrar a música, o talento dos irmãos que estão aí tímidos, escondidos. Eu tenho uma lista de convidados, mas tem gente que diz assim: Antônio, eu estou rezando para criar coragem. Eu digo: pois crie coragem, bora lá, porque o Bora, tempo tá passando, né? São músicos que têm 50 músicas e às vezes não divulgam. Outros que têm 10, outros que comporam canções e estão aí guardadas que a gente não conhece, né? O Rosevaldo e o Neném, que é o Antônio Gomes, né? Irmãos de caminhada, e o Antônio Gomes trabalha com violão, né? Tá fluindo assim na cabeça deles canções assim fora do comum. Canções de padroeiros, canções de louvor, canções de adoração. Eu já marquei até com o Rosevaldo e a Rejaneide, né, que canta também com o Antônio Gomes, que a gente chama de Neném, para vir aqui um dia, porque as canções fluem muito na cabeça deles. Muitas canções e ladainhas de padroeiros da nossa paróquia, das comunidades, foi eles dois que tiveram a inspiração, né? E eu digo, vocês têm que mostrar esse talento que o Senhor deu para vocês, né? O hino do padroeiro de Santo André, a ladainha de Santa Terezinha, eu não me recordo se a ladainha de São José foi eles dois também, mas são muitas canções, né? Canções de louvor, canções de oração, e a gente precisa estar apresentando esse trabalho desses irmãos, até também para eles se sentirem valorizados. O Antônio Gomes me mandou canção na semana passada que, quando eu ouvi, eu chorei. E mandei para alguns irmãos, porque a música é ungida, é uma música bela, simples, maravilhosa para rezar. E o Espírito Santo realmente vai trabalhando no coração do músico para que a canção também nos toque, né? Então, o atual violão tem 6 cordas, ele tem todo um corpo, né? As notas musicais tocam profundamente a nossa alma, o nosso coração, quando a canção realmente é trabalhada na oração. E a gente percebe que algumas músicas nunca ficam velhas, José. É sempre nova. Por exemplo, a canção Ninguém Te Ama Como Eu. Há mais de 20 anos que a gente canta. E cada vez que a gente canta ela, é um renovar do espírito, né? E outras canções do Valmir Alencar, da Vida Reluz, de outros cantores que a gente tem uma aproximação mais perto. Você quer falar alguma coisa? A gente canta outra canção para depois continuar com a história do violão, né? Pode falar. Isso você falou a respeito da música não ficar velha, né? Acredito que, por ser a mesma coisa das escrituras, nunca vai acabar, né? Sempre se renova. Porque são coisas inspiradas, de fato, pelo Espírito Santo de Deus. Verdade. Então, nunca vai se acabar. Eu queria só falar, antes da gente cantar essa canção, que a marca mais antiga de violão, né, para você que toca e não sabia, é a Martin D18. Olha só, no ano de 1859 foi criado, né? A marca bem antiga, mas bem moderna também, bem
bem atual. Geralmente quem vive da música, quem valoriza a música, né? Vou trazer nos próximos programas aqui o Diego, da comunidade de Santa Luzia do Novo Horizonte, que ele tem um amor assim fantástico pelos teclados. E aí quando ele toca o teclado, ele diz, rapaz, dá para fazer esse teclado falar, né? Aí junto a Mauri, que toca violão, e ele o teclado, pronto, tá perfeito, né? Perfeito. E o Diego tem um zelo muito grande pelo teclado, né? Quem conhece ele até brinca com ele. Diego, tu tá colecionando teclado, rapaz? Porque é dedicação realmente muito grande. Ele já tem um estúdio também, né? É tímido para falar, não sei se ele vai aceitar vir aqui um dia para falar também, mas para tocar ele já está se preparando, né? E aí tem as marcas de violão mais comuns, famosas, né? Que é Gianninha, Yamaha e outras marcas que os irmãos que tocam e vivem da música preferem comprar, mesmo que seja um valor mais alto, porque um violão clássico, um violão de qualidade faz toda a diferença, né? Toda a diferença num programa de TV, numa celebração. Quando o músico toca, a gente é tocado por aquela nota, por aquela canção. Vamos cantar uma canção, né? Eu fico pensando assim, a pessoa, né, que fez o violão, que no caso foi o Antônio Torres, né? Foi uma pessoa muito abençoada, né? Porque o violão, ele tem um grande poder. A pessoa que toca o violão, ele tem o poder de animar a pessoa, de alegrar, né? De levar a pessoa ao passado, de, sei lá, florir naquela pessoa uma alegria muito grande. Então, o violão, quem fez o violão, a primeira pessoa que fez, era uma pessoa muito inspirada, muito né? inspirada, né? Por isso que em todo lugar tem um Antônio, né, não, Antônio? Quando a gente vai... Tem que ter um Antônio em todo quando lugar. a gente vai cantar numa missa ou no louvor, seja lá onde for, se não tiver tocador, se não tiver um violão, a gente fica triste, né? Fica triste, porque um violão faz toda a diferença. E quando vem um violão e um carrum? E quando vem um teclado, uma guitarra, um contrabaixo, uma bateria, né? Bateria, um instrumento de percussão, aí é festa, né? É festa no céu mesmo, é festa aqui. E a canção nos alegra. Assim como também a canção nos leva a rezar, né? Então, foi muito abençoado o Antônio que criou o violão, porque é isso que a Lúcia disse pra gente, né? Vamos cantar uma canção de oração? Já que nós começamos com uma canção de louvor, né? Vou cantar Teu Amor, né? Geralmente a gente canta essa canção num canto de comunhão. Aí aproveita agora para fazer a tua comunhão com o Senhor. Hoje é domingo, talvez você esteja debilitado, não conseguiu ir para a missa até agora. Talvez está participando, ou melhor, assistindo as missas pela televisão, pela internet, porque está cirurgiado, né? Essa canção é para você, que por alguma dificuldade não está conseguindo ir à igreja participar da Santa Missa. Aí você está assistindo o programa, assistindo as missas e fazendo a sua comunhão espiritual. Vou cantar Teu Amor. Vou cantar Teu amor, sendo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais
do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Vimos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Nós reconhecemos, Jesus, que hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Quantos irmãos em casa que por problema de saúde não estão conseguindo ir para a sua comunidade, para a missa, participar realmente da Santa Missa, ouvindo a palavra, cantando, comungando do seu corpo. Nós queremos pedir, Senhor, que nessa hora o Senhor visite a todos aqueles que estão acamados, a todos aqueles que estão enfermos, seja em casa, seja nos hospitais, para que eles estejam nesta hora em comunhão com o Senhor. Que do coração de cada um, Senhor, possa brotar o desejo, a saudade do Senhor, que pela canção, que pela escuta da Tua palavra, Senhor, cada coração nessa tarde seja preenchido, invadido pelo Teu amor. Que cada irmão que nos assiste, Senhor, nesta hora, possa ter um encontro pessoal com o Senhor, pela oração, pelo louvor, pela unidade conosco nesta hora. Que cada coração, Senhor, seja fortalecido, alimentado, curado, libertado pela canção, pelo louvor, pelos testemunhos, por tantas bênçãos e graças que o Senhor tem feito através de nós, através de pessoas que se dedicam na evangelização. Torna-nos um contigo, Jesus, assim como Tu és um com o Pai. Nós queremos, Senhor, estar na comunhão contigo, estar na intimidade com o Senhor. Nós queremos escancarar as portas do nosso coração, Senhor, para que o Senhor entre, para que o Senhor venha ceiar conosco, para que nós possamos perseverar até o fim. Que a canção nos alimente a cada dia, Senhor. Que o louvor possa brotar do mais profundo da nossa alma. Celebrar meu viver pra no mundo Ser mais faz de mim Senhor, aprendiz da verdade, aprendiz da verdade e justiça e da paz. comungar teu viver, comungar teu Viver neste vinho, neste neste pão. pão, Quero ser, Senhor, quero ser Senhor, novo homem nascido novo homem nascido coração. do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto, cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar
sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos, Senhor, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Quem é cantor sabe disso. O quanto a música nos alimenta. Você pode estar com fome mesmo, física, né? Mas quando você canta, você se sente saciado, né? Mas depois que termina a canção e o momento de oração, aí é fome mesmo. Para comer até matar a fome. Eu quero fazer uma pergunta para o José. Eu também quero. José, você vai partilhar um pouquinho conosco como foi que começou a sua história com o violão, né? Como começou essa história com o violão? Quando eu tinha ali meus 10 anos de idade, meu padrinho, que é pai da Sheila e do Sebastião, sabe? Sei quem é. Isso. Eu via ele tocar. E aquilo me chamava muita atenção, porque eu via aquilo que ele transmitia, né? Aquela alegria através da música, e aquilo começou a me atrair. E aí eu vendo aquilo, eu sentia a vontade, com 10 anos de idade, de aprender. Aí peguei o violão, a primeira vez que eu peguei, eu já aprendi uma música. Rapaz, já tinha dom, né? Graças a Deus. Então, a partir daquele momento, já foi despertando, né, a música dentro do meu coração, aquilo que já tinha, né, que Deus já tinha plantado, só precisava florescer. E eu fui dando espaço, fui pedindo a graça a Deus, né, com o passar do tempo. Comprei meu primeiro violão, entrei nas aulas, mas só fiz um mês, depois eu já saí. Aí foi só na graça mesmo, que eu fui aprendendo ao decorrer do tempo. Aí você tirava quanto tempo para treinar o violão, exercitar o violão? Você lembra? Lembro, no começo era em média de 40 minutos, 1 hora. É o mínimo, 30 minutos, né? Por dia. Então, ao decorrer do tempo, eu fui diminuindo, confesso. Passei um tempo sem tocar, mas depois fui recuperando aquele amor pela música, né? Eu passei a compor músicas, mas era de outros estilos, né? Mas Deus, ele faz na nossa vida de uma forma tão tremenda, né? Quando a gente abre o coração, que hoje, graças a Deus, eu toco, canto e componho para Jesus. Você fez uma opção, né? De cantar só para Deus. Porque para o mundo já tem muita gente cantando, né? Então, é uma opção. E é uma opção que a gente não se arrepende, né? Com não certeza. se arrepende. Porque Deus em primeiro lugar e o resto vem em acréscimo, né? O músico, não sei se você concorda comigo, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem uma grande tentação, aqueles que começam a treinar o violão, né? É de querer já cantar ou tocar, né? Melhor assim dizer, a canção. Porque quem pega no violão não quer aprender o básico, né? Assim foi com você e com muitos. Já quer logo avançar o sinal, né? Já quer tocar a música. E aí, assim como na alfabetização tem os primeiros passos para a gente aprender a ler, né? Primeiro você vai aprender as vogais, depois o alfabeto, depois as sílabas, as palavras, as frases, as orações, o texto. Não é muito diferente também para quem quer aprender a tocar um violão ou instrumento, né, José? Tem que começar a aprender o básico e aperfeiçoando, se dedicando, porque a gente percebe quando a gente vê um músico tocando num grupo de oração, tocando numa missa, tocando no louvor de um evento, a gente percebe a intimidade do músico com o violão. Ou você não concorda comigo? 100%, concordo sim. Então, a gente percebe essa característica do músico. Tanto o músico que toca violão, quanto o que toca teclado ou qualquer outro instrumento. Porque o músico que não se dedica, que não tem espiritualidade, quando ele vai tocar, ele fica perdido, né? Embora ele já tenha tocado aquela música várias vezes, né? É muito louvável tocar com músicos que tocam nas missas, porque geralmente as canções de missa são básicas, né? Bem simples, né? E ali é um grande ensino, despertar para que o músico realmente queira aperfeiçoar o seu tocar.
e o seu cantar também, né? Porque geralmente música de missa é na marchinha, né? Eu aprendi a cantar nas missas batendo pé, né? A técnica era essa, não tinha o instrumentista, eram poucos os cantores. A paróquia Santa Terezinha era muito necessitada de cantores, instrumentistas. A gente tentava organizar grupo de canto, chamava a gente para tocar. Vocês podem lembrar disso, né? E muita gente não queria, né? Eu estava até lembrando agora que o José, eu não o conheci quando criança, mas quem o conheceu dizia que ele chegava na capela de Santo André e dizia assim: Oi, Jesus, eu sou José. Era assim, José, que você dizia? Sim, sim, minha tia confirma isso, é verdade, Coisa quando era boa. criança. A dona Aparecida, né? Sua tia? Exatamente. Mora bem pertinho da igreja. Ele se apresentava para Jesus. E eu acredito que aquilo marcou no coração de Deus e marcou no coração dele. Agora eu queria fazer também uma pergunta para você. Eu não toco, né? Eu só arranho algumas notinhas. Quando falta o instrumentista, o violonista, aí sobra para Lília, Para né? mim. Mas, assim, eu nunca tive aula de violão. E as primeiras pessoas que me ensinaram alguns acordes foi o... Ai, Jesus, esqueci. Não, foi o João, irmão da Diva. Sim, me lembro. E aí ele... Amigo do céu, né? Amigo do céu. E também o Nenê, né? Teve um pouquinho da história do Nenê, que me ensinou alguns acordes. Mas, assim, o que foi que mais te marcou dentro desse tocar para Jesus? Uma experiência que você disse: não, Senhor, é isso aqui que eu quero para a minha vida. O que é que te chamou a atenção no instrumento, no tocar para o Senhor, para que você tomou essa decisão firme? Porque servir a Jesus é decisão. É querer enfrentar todo mundo pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. Bom, é muito interessante, né? Isso que você perguntou. Antes, eu vinha de outro estilo de música. Eu fazia outro tipo de música. Qual era a música que você gostava de cantar? Eu fazia rap, fazia reggae, eu fazia músicas mundanas, né? E... com a letra sadia, né? Era bagaceira. Nem tanto, Era bagaceira. Samuel chega só eu. Então, aquilo eu fazia, mas eu não sentia, sabe, aquela verdade, eu não sentia aquele Não preenchia. amor. Exatamente. E a primeira vez que eu tive uma experiência real com Jesus foi através da música, né? Através da música me tocou de uma forma. A música marca a gente, né? Exato. E abriu o meu coração a eu ter uma experiência com Deus. Então, quando eu tive essa experiência com Jesus, através da música, a música abriu o meu coração para que eu tivesse a experiência. E com o decorrer do tempo, eu só tocava ou só cantava. Aí Deus foi dando a graça e eu fui conseguindo tocar e cantar ao mesmo tempo. Amém. E teve um momento específico que me marcou bastante, que eu estava ministrando, né, um momento de oração, de adoração, e eu estava tocando e cantando. E é muito diferente. A verdade de Deus, né, o amor de Deus ali no momento, ele nos constrange de uma forma que a gente fala: é isso que eu quero. É aqui, é o meu lugar, é onde eu me encontrei. É o que eu quero fazer para glorificar a Deus, não para mim, sabe? Então, isso foi um ponto assim muito importante. Surreal, exatamente. de vocês hoje, sobrenatural demais, surreal. né? Agora eu vou Sim. te instigar. Qual era a canção que você estava cantando? Era uma música Me Leva, da Colo de Deus. Ela fala sobre o fogo do Espírito Santo. Ela suplica o fogo, de fato. Então, era isso. Muito bem, obrigada. Nada, eu que agradeço. Para você que não sabe, o violão começou a ser tocado no interior, né? Era também conhecido como instrumento dos seresteiros, né? Seresteiros, os vagabundos, as pessoas que não tinham o que fazer, né? Fazendo essa pesquisa sobre o violão, eu descobri isso, né? Era os boêmicos, né? Aqueles que tocavam na noite, na boemia, passavam a noite tocando. E acredito muito, por isso que até hoje, em alguns estados, o músico não é muito valorizado, né? Não dá para viver só da música,
aqui em Teresina, no Piauí. Infelizmente não dá, né? E às vezes falta a visão também das nossas comunidades, dos nossos sacerdotes, do incentivo a quem toca o violão, o teclado na missa. Geralmente a gente percebe que nas comunidades, na maioria das vezes, a paróquia não tem nenhum violão, não tem nenhum teclado. Nessa realidade, o músico vai tocar o violão, vai tocar o teclado, vai tocar a guitarra, o instrumento dele. E quando quebra as cordas, ele tem que comprar também com o dinheiro do bolso dele. E o problema é quando não tem, né? Ou então quando o instrumento quebra para mandar consertar, né? Então é um prejuízo. Então falta muito a gente ter essa visão mais alargada de valorizar o músico. Eu conheço cidades não longe daqui de Teresina que são 2 músicos para tocar em todos os bairros da cidade, né? Então o músico faz um malabarismo muito grande para tocar numa paróquia, numa comunidade, a missa de 7 horas, a missa de 9, a missa de 11, a missa de 5, a missa de 7 da noite, né? Então é muito cansativo. Se não tiver dedicação, se não tiver incentivo, ele desiste. Muito fácil, né? Porque viver da música, infelizmente, aqui no Piauí não dá para viver. Por isso que a maioria dos músicos trabalham no comércio, né? Se cansam demais, às vezes são escravos do comércio. Quando chegam, estão cansados fisicamente, mentalmente, não tem mais estímulo nenhum para olhar para o instrumento, para tocar, para aperfeiçoar. E muitas vezes vão tocar nos eventos, no louvor, nas missas, sem ensaiar. E é um grande problema, porque eu acredito que não é só no Piauí, em Teresina, mas no Brasil inteiro. Como é difícil hoje reunir o Ministério de Música semanalmente para orar, para ensaiar e aprender músicas novas, né? Então, é uma luta muito grande, também por essa correria. Como seria bom se os nossos músicos trabalhassem só um expediente e o outro expediente seria para rezar, seria para estudar, seja a música, um outro curso, e à noite na missão, né? Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Também por essa cultura de que quem gostava de tocar violão era boêmico, era vagabundo, era seresteiro. E na cabeça de muitos pais, de muitas mães, isso aí não vai dar futuro não, menino. Vai fazer outra coisa, né? Então, a gente precisa também tirar esse estigma da cabeça de muita gente que ainda pensa assim. E de muita gente que está com a cabeça fechada de não valorizar o músico que toca o teclado, que toca a bateria, que toca o violão, que toca o carrum, o instrumento de percussão, seja qual for o instrumento. Nós precisamos valorizar. Eu tenho rezado, orado, pedido a graça de Deus de ter um ministério que me acompanhe nas missões, porque toda semana e todo final de semana eu tenho missão. E às vezes eu vou para uma comunidade, não tem quem toque um violão, não tem quem toque nenhum instrumento. E quando tem alguém que toca me acompanhando, porque é bom a gente cantar com quem conhece a gente, tocar com quem já conhece a gente, tem essa harmonia toda, essa unidade. É diferente quando você chega numa comunidade, numa paróquia, que você vai cantar com um instrumentista que você nunca cantou, né? E o instrumentista também que não lhe conhece vai sentir essa dificuldade. Então eu tenho um sonho grande, Deus vai me dar essa graça, de pagar mesmo os músicos para que eles vivam só da música, né? O que toca violão, o que toca teclado, os que cantam, porque é uma necessidade, né? A evangelização, o reino de Deus, precisa realmente de pessoas consagradas, de pessoas dedicadas, para que realmente viva da música, para que tenha tempo para rezar bem, para comer bem, para dormir bem, para servir bem. Porque se você não come bem, se você não dorme bem, você não vai servir bem. Porque o seu corpo está cansado, a sua mente está cansada, e é um problema muito grande, né? Então a gente precisa trabalhar muito essa questão
para tirar esses estigmas da cabeça de muita gente, de dizer assim, menina, esse negócio de fazer curso de música na Universidade Federal não vai dar futuro, não. Já ouvi muita gente dizer isso, né? E aí você que tem esse dom, esse chamado de cantar, de tocar, não desanime com essas coisas. Né? Leva a sério que tem futuro. Porque Deus é o nosso maior patrocinador, né? Então, antes de terminar o programa, que hoje voou, nós vamos ver aí os nossos patrocinadores do programa musical Acordes para Jesus, né? Aí eu quero pedir a você também, que nos assiste, que tem uma empresa, que tem um comércio, para ser também o nosso patrocinador. Porque nós já estamos também nos organizando para começar um programa diário de segunda a sexta aqui na TV Capital, um programa de oração das 22 às 23 da noite, de segunda a sexta, levando você a orar antes de dormir. Você sair da frente da televisão assistindo novela demais, né? Então, nos unir com a TV Capital aqui do Disseu, em Teresina, para que de fato nós possamos estar numa constante oração, rezando pelas nossas famílias, rezando pela igreja, rezando pelo mundo, porque é necessário um exército de intercessores para interceder pelas necessidades atuais do mundo. É tanta guerra, é tanta fome, é tanta miséria, tanta confusão na política, e é preciso que tenha um exército rezando, orando por essas situações. Enquanto o Cadu vai preparando aí o VT dos patrocinadores e mostrando para nós, cantar outra canção, né? Vamos deixar Deus sonhar em ti, né? Deixa Deus sonhar em ti. Você que tem um sonho guardado aí, que nem acredita mais que vai dar certo. Acredita que vai dar certo. Esse programa é um sonho de Deus. No tempo certo, ele acontece. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus. É Deus quem te segura. Segura na mão dele que vai dar certo. Deixa Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segura na mão dele e segue. Segue além. Segue além. Não tenha medo de sonhar, de seguir. Segue além. Segue além. Não esqueça, vai ter tribulação. Verás o caminho difícil demais. Terás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O
melhor de Deus virá. Segue de cabeça erguida. Segue a lei. Segue a lei. Segue. Bota o pé no chão e Deus faz a calçada. Segue A lei. Segue a lei. Terás um caminho difícil demais. Terás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. E o melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Nós acreditamos. Eu não sei se você sabe, José, e você que nos assiste, ou recorda, talvez já ouviu falar, né? O pai do violão moderno. Já ouviram falar o nome Não. dele? Não? Talvez você que toca, que se dedica, vive da música, né? Saiba realmente o nome dele. Sabe como é o nome dele, José? É Joaquim Santos, o pai do violão, né? Hoje o nosso programa foi todo voltado para a questão do violão, porque esse mês nós trabalhamos no programa com o violão e o carrum. Para os próximos meses, nós vamos começar enchendo aqui o estúdio com o ministério completo, porque o violão é básico, né? Se não tem um teclado, mas tem um violão, faz toda a diferença. Se não tem um ministério completo, os instrumentos completos, mas tem um violão, tem um instrumentista, um violonista que toca na unção, na tranquilidade, como o José e tantos outros mais que eu conheço aqui da paróquia e de outros lugares que se dedicam mesmo, né? Faz toda a diferença. E como o violão nos ajuda na oração. Eu acredito que quem tem um violão, ele só chora se quiser, né? Porque ele tem 6 cordas para alegrar o coração e para adorar a Deus. Os meninos estão sorrindo aqui, que é lembrado daquela música, né? Quem tem uma viola só chora se quiser. Tem 6 cordas para alegrar uma mulher, né? Mas que eu estou falando de Deus, né? Que não nos trai, que é fiel, que é o nosso esposo, né? E a igreja, a esposa de Cristo. Vamos ficar de pé para encerrando o programa, porque tá muito gostoso, tá bem proveitoso, mas nós precisamos ser o acorde para Deus, o acorde para Jesus. E a nossa canção tem que brotar do mais íntimo do nosso coração. Qual a música amiga que nós vamos encerrar? Augusta Rainha. Essa aqui é para Nossa Senhora. Que Deus abençoe a todas as gerações de cantores, de músicos, de instrumentistas, de homens que se dedicaram realmente na criação do violão, do carrum, do teclado, da bateria, dos instrumentos de percussão, da guitarra, porque o violão no início não era chamado de violão, era chamado de guitarra, né? Então que o Senhor possa tocar os nossos corações, né? Quero fazer só uma correção aqui, né? No Brasil, o violão foi publicado em 1928 por Joaquim Santos, que viveu em 1823 e 73, de 1873 a 1935.
E o Quincas Laranjeira é que é considerado o pai do violão moderno, né? Só uma correção aqui. Pai do violão moderno, o Quincas Laranjeira, que é considerado o pai do violão. Que Nossa Senhora possa nos abençoar. Ela que cantou a maior canção, o seu canto inspirado no canto de Ana, a mãe de Samuel. O Augusta Rainha, cantemos para Nossa Senhora. Oh, Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, Recebestes de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Que Nossa Senhora te abençoe, José. Nossa Senhora te abençoe, André. Nossa Senhora te abençoe, Lúcia. Nossa Senhora te abençoe, Lília. Que Nossa Senhora abençoe a sua casa, a sua família. Nossa Senhora abençoe essa TV, nosso diretor, os nossos irmãos que estão nos ajudando aqui nos bastidores, né? Ó Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos, recebestes de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Muito obrigado, Deus nos abençoe, agora e sempre. Amém. Venha conhecer a Casa de Retiro Imaculado Coração de Maria. Aqui no Sítio Pará, no Ceará, em Viçosa, organiza a sua caravana para conhecer os santuários do Ceará. Venha hospedar-se conosco, organize o seu retiro espiritual, o acampamento de jovens, e venha hospedar-se na Casa de Retiro Imaculado Coração de Maria. Eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos,
of loving